Obrigado, doutor Celso Alves de Rezende Júnior. E agora, cada um dos Amit Curi terá o prazo de 5 minutos. Passo a palavra ao advogado da União, doutor Antônio Marinho da Rocha Neto. Excelentíssimo senhor ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, excelentíssimo senhor ministro-relator Nunes Marques, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimo senhor procurador-geral da República, Paulo Gonet, excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia, boa tarde a todos. No presente julgamento, o Supremo Tribunal Federal se debruça sobre o recurso extraordinário que abriga a discussão do tema número 1118 da repercussão geral, o que versa sobre o ônus da prova acerca da eventual conduta culposa da administração na fiscalização das obrigações trabalhistas de empresas terceirizadas. A União figura neste feito como amicus curiae e vem a esta tribuna, por meio da Advocacia Geral da União, apresentar sua compreensão acerca do tema em discussão. De início, é importante ressaltar que a Advocacia Geral da União, no exercício de seu papel constitucional de função essencial à justiça, sob a bússola dos valores democráticos, da dignidade da pessoa humana, da valorização do trabalho e da justiça social consagrados na Carta Cidadã, mantém forte compromisso com a agenda da efetivação dos direitos fundamentais, sociais e trabalhistas. Exemplo disso é o Acordo de Cooperação Técnica celebrado com o Tribunal Superior do Trabalho, que resultou na desistência de aproximadamente 9.500 recursos interpostos pela União em processos que discutiam sua responsabilização por contratos de terceirização. Uma comunhão institucional de esforços em prol da redução da litigiosidade e da celeridade na entrega de direitos ao cidadão, em casos já pacificados ou de difícil reversão. Contudo, justamente pela pendência do presente julgamento, as situações em que a condenação se fundava exclusivamente na inversão do ônus da prova foram ressalvadas das hipóteses de acordo, demonstrando a relevância do tema para a União. Excelências, antes de ser destacado, este apelo extremo foi submetido ao plenário virtual desta Corte sob a relatoria do excelentíssimo ministro Nunes Marques, o qual apresentou voto com proposta de tese para o tema ora debatido. Naquela oportunidade, Sua Excelência propôs o estabelecimento de critérios objetivos para conceituar a negligência no dever de fiscalização contratual, adotando como requisito para sua caracterização a prévia notificação formal e fundamentada do inadimplemento das obrigações trabalhistas da contratada, que inclusive poderia ser realizada, segundo a tese, dentre outros legitimados, pelo próprio trabalhador ou sindicato, e a inércia da administração na adoção das medidas cabíveis para a cessação do ilícito. Ademais, a tese proposta explicita, ancorada na legislação vigente, os deveres específicos de fiscalização a serem exercidos pela administração, tais como a exigência de comprovação de capital social compatível com o número de empregados e a verificação do adimplemento das obrigações trabalhistas da contratada, inclusive com a possibilidade de retenção de pagamento contratual para assegurá-lo. Vê-se, portanto, que o voto apresentado pelo ministro relator, oportunamente, transcende a discussão processual da distribuição do ônus da prova, abordando também o tema sob a perspectiva de direito material e fixando balizas concretas acerca da caracterização da falha fiscalizatória apta a gerar responsabilidade subsidiária da administração pública. Excelências, a consolidação jurisprudencial de tais parâmetros, objetivamente comprováveis no contexto do processo judicial, atende à preocupação legítima de não inviabilizar ao trabalhador a busca dos seus direitos junto ao Poder Judiciário, ofertando aos particulares e ao Estado segurança jurídica como instrumento de alcance do devido processo legal e do acesso à justiça, na dimensão mais ampla e substantiva. Por outro lado, impede que a administração seja responsabilizada de modo automático pelo inadimplemento trabalhista da contratada, em coerência com o entendimento jurisprudencial consolidado por este tribunal, na ADC número 16 e no tema 246 da repercussão geral, e também em harmonia com o teor da anterior e da nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos.
Por fim, cumpre salientar a importância de se apreciar, de forma efetiva, eventuais provas apresentadas pela administração quanto à fiscalização efetivamente exercida em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Muitas vezes, essa demonstração resta tida por insuficiente ou simplesmente não prevalece ante atribuições genéricas de culpa do poder público. Em face do exposto, a União manifesta-se pelo provimento do recurso extraordinário e, em relação à fixação da tese, pela adoção da proposta de voto do ministro relator anteriormente apresentada no ambiente virtual, com as considerações adicionais aqui expostas. Agradeço a atenção de todos e externo meus votos de que tenham todos um excelente julgamento. Muito obrigado. Obrigado, doutor Antônio Marinho da Rocha Neto. Falará pelo amicus curiae Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais, ABRASF, doutor Ricardo Almeida Ribeiro da Silva. Seja bem-vindo.